Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos sequência ao nosso trabalho que nós temos procurado desenvolver, de compartilhar, para as pessoas mensagens que venham cooperar para que as pessoas possam se alertar a respeito do grande evento que vai acontecer este mundo, e isso é um fato verdadeiro. Nós vemos que as profecias bíblicas, elas vêm se cumprindo, no decorrer dos anos, dos séculos, e vai chegar um ponto que essa conta vai fechar. Essa conta vai fechar lá no juízo final, aonde fala Apocalipse, aonde vai se dar ali a definição final de Deus para aqueles que vão viver eternamente no lago de fogo, a saber, a segunda morte. Então nós, sabedores disso, dessa realidade, desse fato que vai acontecer, o que nós temos procurado desenvolver aqui? Um trabalho que possa alertar as pessoas para que elas possam se ver livre desta situação que não é nada agradável. Não é nada agradável. E nós sabemos que o único caminho e o único meio que a pessoa ela pode se ver livre de viver esta aflição eterna é quando ela se entrega ao Senhor Jesus, o Filho de Deus, que veio neste mundo para morrer em favor dos nossos pecados, a fim de que nossos pecados, por meio dele, venham a ser perdoados. Então nós temos procurado aqui insistentemente desenvolver, com a direção de Deus, com a inspiração do Espírito Santo, este alerta para que as pessoas possam se entregar ao Cristo Jesus e ter os seus pecados perdoados, ser uma nova criatura que é formada pelo Espírito Santo. Bem, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma mensagem bíblica que está escrito no livro de João, capítulo 18, que é a mensagem da mulher adúltera. Deixa eu me posicionar aqui para me ler, um minutinho só. Bem, vamos lá. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E, assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, e ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Muito bom, né, pessoal? Muito maravilhoso, tocante essa mensagem, né? Mensagem reveladora da verdadeira atitude
daquele que veio ao mundo por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e ele manifestou esse amor perdoador, esse amor que fez ele se entregar naquele Calvário, a fim de que nós, como eu já disse, tenhamos nossos pecados perdoados. Pessoal, o que eu quero chamar a atenção aqui neste vídeo, eu espero que eu consiga concluí-lo, é que o segundo maior mandamento de Deus qual é? O segundo maior mandamento de Deus é eu amar o próximo, sendo o primeiro eu amar a Deus acima de todas as coisas. Só que quando ele manda eu amar o próximo, né? Ele diz assim, que é para mim amar o próximo como a mim mesmo. Eu confesso para você que isso é difícil, é complicado. Eu amar uma pessoa que fala mal de mim, eu amar uma pessoa que me trai, eu amar uma pessoa que arma cilada, eu amar uma pessoa que deseja me matar, uma pessoa que rouba meus bens, uma pessoa que comete crueldade, atrocidades. É muito difícil é muito complicado nós, amar essa pessoa como a nós mesmos. Mas o cristão, a pessoa que aceita Jesus, ele vive de uma vida de abnegação. Então eu não entendo, pessoal, como é que existe uma pancada de crente, cristão, evangélico, sei lá que nomenclatura a gente usa, mas de pessoas que conhecem a Bíblia, e elas começam a polemizar, criar polêmicas com certas atividades que acontecem neste mundo, que são atividades proféticas. Ora, quando Jesus falou lá, no capítulo 24 de Mateus, quando os seus discípulos lhe pediram um sinal da consumação dos séculos, e ele falou lá dos enganadores que surgiam, ele falou lá dos terremotos, ele falou das epidemias, ele falou de alguns eventos, guerras, rumores de guerra, mas ele colocou lá também escrito o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade e o amor se esfriar, então nós estaríamos seguindo para o fim. Então isso que nós estamos vendo no nosso mundo, essa multiplicação de iniquidade, aonde a causa disso tem sido manifestada em certas atitudes, em certos procedimentos, em certas posturas. Pessoal, isso é algo que vai acontecer, de eventos que vai acontecer nos últimos dias. Então eu, como crente que creio na Bíblia, eu não posso me espantar com isso. Eu não posso, e nem criar polêmicas em redes sociais, entendeu? Porque o gênero de A é de um jeito, o gênero de outro é de outro, porque está se colocando e querendo introduzir nas escolas isso ou aquilo. O único caminho que Deus nos deixou para que nós pudéssemos vencer esse homem da iniquidade. Porque a Bíblia diz que o homem da iniquidade já opera neste mundo. E todos esses eventos aí que nós vemos, pessoal, é frutos do homem da iniquidade, que ainda não vai se manifestar. Ele vai se manifestar na sua totalidade quando houver o arrebatamento da igreja, que ele vai se manifestar como o anticristo, que depois se tornará a besta. Então, qual é a ferramenta que a igreja tem para combater com sabedoria, com inteligência, essas coisas? A oração. É a igreja orar. É a igreja fazer campanha de oração. Porque ninguém pode polemizar a minha oração se eu estou fazendo ela, dirigindo ela a Deus. Eu não estou dirigindo minha oração a A, B, a C. Eu estou dirigindo a Deus. A alguém que é conhecedor de tudo. Você veja, Jesus polemizou a mulher adúltera.
Ele polemizou, veio lá os fariseus, né? Os escribas fariseus, que eram pessoas totalmente conhecedoras do Torá, das leis, tanto que eles quiseram usar a lei. Eles pegaram a lei de Moisés, tá bom? Pegaram a lei de Moisés para acusar Jesus, entendeu? Com a intenção de prejudicar uma pessoa. Então a Bíblia, ela não existe para mim acusar alguém com a intenção de jogá-la no inferno. A Bíblia existe para que eu possa revelar às pessoas que Jesus não veio condenar o mundo, mas salvá-lo. E quem se condena, quem bate o martelo da sua condenação, é a própria pessoa, quando ela insiste em seguir o caminho que ela determinou. Se ela determinou seguir o caminho do gênero dela lá, é problema dela. As escolhas dela não me impede de eu amá-la como a mim mesmo. Eu não vou amar suas práticas, correto? Mas não me impede de eu amar aquela alma, aquela pessoa. E é o que eu faço. Eu não fico criando polêmica. Você vê que meus vídeos que eu venho aqui, com exceção, esses fariseus hipócritas, que fica pendurado nesses púlpitos de igreja, com essas práticas deles, entendeu? Que são umas práticas que não revelam o amor ao próximo, mas a intenção maliciosa que tem em cima do próximo para se promoverem. Isso aí eu crio polêmica mesmo, porque o próprio Jesus disse, esses enganadores fariseus hipócritas. Mas com relação às escolhas das pessoas, é bíblico. O céu está aí para todos. E o inferno, de igual modo, são as escolhas das pessoas. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. O que eu tenho que fazer? Alertar as pessoas o caminho delas ser salvo. Se elas vão aceitar ou não, meu irmão, é decisão dela. Mas eu não posso ficar criando polêmicas com relação ao que está acontecendo neste mundo, pessoal, que são eventos da profecia, são eventos, são frutos, consequências do multiplicar-se da iniquidade. Entendeu? O que eu tenho que fazer como igreja é orar por aquele espírito, por aquela entidade maligna que está alimentando esses desvios. É isso que eu tenho que fazer. Orar. Pedir a Deus, Senhor, vem aqui, provoca aqui o arrependimento, provoca aqui a conversão, Espírito Santo, toca nos corações para que eles possam se convencer dos seus pecados, porque isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com muitos que estão hoje na presença de Jesus. Quantos que estão na presença de Jesus hoje que teve outrora as suas escolhas de gêneros? E lá na frente tiveram um reconhecimento e elas, por si mesmas, decidiram, porque Deus deixou conosco, o direito de escolha. Eu tenho o meu direito de escolha. Agora, eu estou no mundo, pessoal, que a iniquidade está se multiplicando. Uma Sodoma e Gomorra em evolução. E não adianta que não vai desacelerar. Porque Timóteo deixou escrito lá, em 2 Timóteo capítulo 3, que o caráter dos homens, ele diz lá, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então a igreja de Jesus, né, aqueles que creem em Jesus, têm que aprender a orar. Cria polêmica com Deus na oração. Faz como Gideão fez lá com o anjo. Ô Senhor, o Senhor está dizendo que o Senhor é comigo. Mas o que é feito das suas promessas que nossos pais nos disseram?
Não nos fez o Senhor nos subir do Egito para uma terra boa e agora o Senhor nos entregou na mão dos medianitas, dos amalequitas? O anjo falou ao Senhor: vai nessa tua força e livra Israel. Entendeu? Ele polemizou com Deus. Por que a igreja não faz isso? Por que a igreja de Cristo não começa a orar fervorosamente, em fervente oração, né? Como diz uma mosca vindo aqui, como diz a canção em fervente oração? Por que a igreja em geral não começa a fazer campanhas de oração de madrugada? Vocês, seus fariseus hipócritas, que fica aí pendurado em YouTube, pendurado em redes sociais, criando polêmica, por que vocês não fazem campanha de oração? Por que vocês não abrem jejum? Porque há certa casta de demônio, porque isso aí é uma casta de demônio. Há certa casta de demônio que só sai por meio de oração e jejum. Então essa casta de demônio que está aí, criando essa situação de gêneros, essa questão que incomoda a sociedade, que incomoda a família. Por que a igreja de Cristo não faz uma campanha de oração, campanha de jejum, usa as ferramentas espirituais para combater isso, no lugar de ficar usando as ferramentas das redes sociais para ficar criando confusão? Por quê? É joelho no chão. A igreja de Cristo, nós pegamos aqui o livro de Atos em diante, nós vemos que a igreja de Cristo combateu certas situações através da oração. O exemplo está ali. E também no Antigo Testamento, onde muitos venceram as suas situações por meio da oração. Pega o exemplo de Mordecai no livro de Esther. O que Mordecai fez? Se vestiu de pano de saco e foi clamar a Deus. Veja o exemplo de Ana lá em Samuel. Podemos pegar a Bíblia aqui e ver que ele nos deixou o caminho da oração. Orai sem cessar. O que eu não posso é achar que as escolhas das pessoas, o modelo do seu pecado, vem abafar o mandamento que Deus deixou de eu amar o próximo como a mim mesmo. E achar que aquele próximo, porque ele está naquele modelo de pecado, de desvio, né, biblicamente falando, ele está excluído do plano de salvação de Jesus, porque todos estão incluídos. Todos estão incluídos. Enquanto houver isso aqui, o fôlego de vida, todos estão incluídos, independente das suas escolhas, independente das coisas que eles praticam, eles estão incluídos no plano de salvação de Jesus. E Jesus sempre vai dizer para eles assim, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Se a pessoa não vai pecar mais, ou se ela vai continuar pecando, isso é a escolha dela. Mas Jesus vai dizer, nem eu tampouco te condeno. Ele não condena. Entendeu? Mas lá no juízo final, se ela morrer sem Jesus, se ela morrer numa situação irregular, que confronta o plano da salvação, lá no juízo final, aí ela vai ser condenada. Como diz Apocalipse. Aqui, como diz Apocalipse. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse é meu trabalho. É sinalizar para você, botar placa de advertência. Mas eu vou te amar. Eu não vou ficar criando polêmica com você por causa das suas escolhas. Correto? Eu vou te amar, eu vou te respeitar. Muito vou te respeitar. Muito eu vou te amar. As suas escolhas? Tudo bem. Cada um vai colher. Tá certo? Mas eu digo para você uma coisa. Jesus te ama. Ele não vai te condenar. Ele não vai te acusar. Ele só quer te salvar. Tá certo? Meu irmão e minha irmã, saiba de uma coisa.
o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter o fim. E o nosso trabalho de alertar as pessoas, de mostrar para elas o caminho da verdade, tem que continuar de uma maneira sábia, de uma maneira edificante. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.